Você fez a prova de seleção para ingresso no Colégio de Aplicação Colune para 2026? Você está preocupado com a questão dos recursos? Se você fez e vai perder ponto, vai ganhar ponto, se você deveria ter feito. Quer entender? Então preste atenção aqui que eu vou ajudar você. Primeiro ponto. Isso que o Colune apresentou desta vez, de o candidato poder ver a redação e apresentar recurso, é novo. É algo novo. Nunca aconteceu isso antes no Colune. Então, se você quer saber de mim ou de qualquer outro professor o que vai acontecer, as nossas respostas podem não coincidir com o fato. Por quê? Porque nós agora que vamos começar a juntar elementos para ver como que isso vai funcionar. Tá, muito bem. Eu vou apresentar para vocês aqui uma redação de um candidato que merecia sim ser mais bem avaliada. Então, acompanhe que você vai entender. Então, o primeiro ponto aqui que você precisa levar em consideração é o seguinte. Colune apresentou um tema e o tema está aqui. Observem. Produção textual. Primeiro veio esse texto falando sobre Marina Colasanti, não vamos ler, que é o texto motivador 1, a gente chama de texto motivador, tá? É o texto motivador 1. Depois vem o texto motivador 2, falando aqui um pouquinho da obra também. Aqui é uma gravura, também é texto motivador, fala da cidade de Cinco Ciprestes, dos tesouros que estão aqui. Quem fez a prova está ligado. Aqui fala o que é o prefácio, te dá uma colherzinha de chá para você entender melhor o gênero que está sendo solicitado. E vem a proposta. Você, estudante do 9º ano, foi convidado por uma editora a produzir um prefácio para uma nova edição da obra Cidade de Cinco Ciprestes, de Marina Colasanti. Seu prefácio, texto a ser construído com no mínimo 3 parágrafos, comporá as novas publicações para o público leitor da autora. Para redigi-lo, considerando os textos motivadores. Não. Para redigi-lo, considere os textos abaixo, as indicações, as informações abaixo. 1. Descreva com suas palavras as partes da obra A Cidade dos Cinco Ciprestes. Com suas palavras, é porque você não precisava ter decorado os nomes dos contos. Mas você precisava ter noção de que havia uma introdução, que era parte da obra, em que Marina Colasanti fala das motivações que ela teve para criar os contos. E depois os 4 contos propriamente ditos, que têm o mesmo início, mas finais diferentes. Como, por exemplo, no primeiro, o cara morre na busca desse tesouro. No segundo, esse é o 5 ciprestes vezes 2. Um cipreste foi fulminado por um raio, o cara passa, só encontra 4. Era isso que você deveria ter feito. Falado rapidamente da estrutura da obra. 2. Expõe os elementos que se repetem em cada conto. Quais são os elementos que se repetem? Um homem que sonha que há um tesouro esperando por ele na cidade dos Cinco Ciprestes. Gente, será que eu coloquei isso aqui para gravar? Estou em dúvida agora. Vamos só voltar aqui, porque essa ideia está entrando aqui na minha cabeça e está tirando a minha atenção. Ah, coloquei sim. Porque às vezes a gente não aperta ali, faz a aula inteira e depois que vai perceber que não gravou. Então, aqui expõe os elementos que se repetem. Um homem que sonha que um pássaro pousou na janela da sua casa, seu quarto, e lhe disse que havia um tesouro esperando por ele na cidade de Cinco Ciprestes. Ele vende o que tem e sai à procura desses ciprestes. E não encontra nenhum deles. Porque são 4 contos. Nenhum conseguiu encontrar. Tá bom? E aí vem o último elemento. Sintetize com um exemplo
uma das versões do conto. Isso aqui está dando um pouco de problema. Por quê? Esse item 3, olha o que ele fala. Sintetize com um exemplo uma das versões do conto. Quantos contos são? 4. Então são 4 versões de um mesmo conto. Está pedindo para você sintetizar uma das versões do conto como exemplo. Exemplifique com uma das versões sintetizada. Era isso. E é isso que os alunos fizeram. Porém, a interpretação que a própria banca deu tem um elemento novo. Então, aqui dá para você contestar caso você venha a ser penalizado por isso. Olha só. Na terceira tarefa, o candidato deveria sintetizar um fato relevante. Fato? Mas isso não está escrito lá. Isso não está escrito lá. Um fato relevante? Por que não está escrito? Tinha que estar escrito assim, então. Ah, não, mas essa é uma interpretação. Como que o aluno vai chegar nisso? Nem professor chega. Então, quem colocou o item 3 pensou, mas não colocou a informação completa. Porque lá não está escrito isso. Ah, mas tem que interpretar. Não, interpretar aí tem que completar. Aí seria o caso de completar. Mas como é que ele vai fazer? Como que o aluno faz? Ele não consegue, tá? Então, o candidato deveria sintetizar um fato relevante presente em uma das versões da narrativa, como o roubo dos pertences da personagem, sua morte, destruição do quinto cipreste por uma tempestade. Então, aqui nós entendemos que a informação não condiz com o que está sendo pedido. Tá? Porque, olha só, sintetize com um exemplo uma das versões do conto. É só trocar a ordem. Sintetize uma das versões do conto com um exemplo. Ou seja, exemplifique com uma das versões do conto de forma sintetizada. Pega uma das versões e sintetize ali. Então, quem pegou um dos contos e fez, por exemplo, A Cidade dos Cinco Ciprestes e fez a versão pequenininha dele, pegando o essencial, porque o início se repete, tem que ser aceito. Tem que ser aceito. Mas como é que eu vou saber que eu fui penalizado por isso? Pois é. Como essa prova do Colune, essas redações, elas não foram corrigidas, elas foram avaliadas, isso é diferente? Ah, mas é pior ou melhor? Não, é diferente. Para nós, professores, seria interessante que fossem corrigidas, porque em cada item com problema, nós teríamos ali a indicação e a gente poderia rebater aquilo. Aqui, erro de concordância, erro de regência, não está adequado ao que foi pedido no tópico 1, não está adequado ao que foi pedido no tópico 2, e assim vai. Porém, não é o que está acontecendo lá. Ali nós temos uma correção genérica. Mas e aí, professor? E aí que a gente também faz um pedido mais genérico. Entenderam? Tá, mas tudo bem. Vamos lá, vamos. Mostrar aqui para vocês um outro ponto importante. Ó. Aqui. Vamos começar por este aqui. Ó. Esses são os dados que cada corretor recebe para atribuir nota às redações. Cada um dos 3 avaliadores recebe isto aqui. Um não sabe a nota que o outro deu. É o que se chama de banca cega. Mesmo que a correção seja feita por amostragem inicialmente, ou seja, vão apresentar algumas redações dos candidatos deste ano e vão dizer, o chefe de banca, por exemplo, ele vai dizer o seguinte, esta redação aqui é 15, 100%, ela vale 15 por causa disso, disso, disso. Alto nível, excelente nisso, excelente naquilo e tal. O que estiver abaixo disso, então não é 15, mas aí tem um problema. Por quê? Porque tem redação como essa que eu vou mostrar que está dizendo
que não é excelente e não são apresentadas as falhas que o aluno teve que justificariam a perda de pontos. Fica complicado. Então, o processo de avaliação de redações, ele é complicado mesmo, viu, gente? Não é fácil para a galera lá, não. Tá? Mas é um concurso menor, né? Ele é menor, quando a gente pensa, por exemplo, no Enem. Olha o tamanho do Enem, né? Aqui é bem menor, então tem mais segurança. Mas vamos ver aqui, olha. Coisa, hein? O que eles estão levando em consideração? Aqui é para zerar, tá? Se zerar, por exemplo, não se o texto está fora do gênero, está fora do tema, aí zera. Mas não é isso que a gente quer analisar aqui. Olha, competências. Atendimento ao tema proposto e a estrutura e função social do gênero textual. Está dentro do gênero? Direitinho? Tá. Atendeu o tema? Atendeu. Direitinho? Os itens todos? Não. Ficou faltando aqui, ó. Ele não fez a estrutura direitinho, não. Quando pediu para, né, o item 1 para falar da estrutura da obra, ele deixou, por exemplo, de lado a introdução. Não falou. Vai perder? Vai. Então, o item 2, seleção, organização, interpretação de informações para a construção do texto solicitado. Aquilo que você seleciona para colocar no seu texto. As informações que você leva para a prova de redação. 3. Domínio dos mecanismos linguísticos de coesão necessários para a construção do gênero solicitado. Então, a questão da coesão, elementos de coesão, articulação das partes do texto entre os períodos, dentro dos períodos, entre os parágrafos. Tá, aqui é algo bem mais objetivo. Por quê? Porque se tem problema de mecanismo de coesão, tem que mostrar. Aqui, ó, tá falhando nisso. Isso aqui tá errado, isso aqui não... Tem que mostrar. Mas, no caso, foi feita a avaliação, não mostra. 4. Uso apropriado da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Respeitando, quando necessário, os diferentes registros, formal ou informal. No caso do prefácio, é formal. Aqui as notas, olha só, o precário, tá vendo? Aqui, ó, pezinho, aqui, tá aqui, ó. Precário, insuficiente, né? Aqui, mediano, bom, aqui é bom. E aqui, o excelente. Excelente é esse aí da frente, tá bom? Então, os 3 vão atribuir notas. Algo interessante de se notar é o seguinte. Na hora, pessoal, de se atribuir notas, o avaliador, ele pode, por exemplo, colocar aqui, igual ele colocou, o B. O outro avaliador, ele pode colocar aqui o M ou o E. Mas ele não pode colocar esse aqui, não pode ter essa distância, tem que estar sempre aqui, ó, aqui, 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 aqui e aqui. Tem que estar sempre um do lado do outro. Não pode ter a discrepância maior do que um aí não, porque a redação volta para a correção, tá bom? Isso é para dar uma maior garantia de que a correção está sendo feita, bem feita. E agora, abrindo ainda essa possibilidade de o candidato entrar com recurso, que é muito bom. Mas esse negócio não é de qualquer maneira, né? Tem gente aí achando que eu vou apresentar recurso, professor, vai dar certo. Não, não é assim. Você tem que ter fundadas razões para apresentar recurso. Senão, você perde seu tempo, faz as pessoas perderem tempo lá. E, quem sabe, pode até perder nota, porque está lá, está documentado no site, que a banca pode reduzir a nota, sim. Tá, professor. Então, este candidato, este aí, ele foi considerado, ó, bom, bom, bom. E aqui, ó, ele foi considerado insuficiente, né? Olha só. Não. Precário, insuficiente,
mediano, ele foi considerado mediano aqui, ó. Mediano. Tá? E não tem nada de mediano, vocês vão ver. A redação dele é muito boa. E tem mais? Tem. Eu tenho as 3 aqui, ó. Esse aqui já considerou tudo bom. Mas não tá bom? Tá. Mas é excelente. Aqui, por exemplo, ó, nesse item 3 e item 4, a redação do aluno merecia, sim, excelente. Excelente. A menos que excelente seja algo assim, Machado de Assis. Aí não dá para nós, né? Tá vendo aqui, ó? Esse aqui, ou eu abri errado? Eu abri a mesma que foi a primeira. Vamos só ver aqui se foi a primeira que eu abri. É essa aqui, ó. Olha só. Bom, mediano, mediano, 2 mediano, não tem como. Não tem como. Eu vi redações com erros, com falhas, por exemplo, na mesma redação de uso de crase, de concordância e de grafia de palavras e ficou com mediano. Então, a redação desse candidato, ela é de bom, o bom para ele teria que ser só o tópico 1. O restante teria que ser excelente. Tá? Vendo a redação com bastante cuidado. Ah, mas não é você que manda nisso. Não, claro que não. Reconheço, e todos nós professores reconhecemos isso. A banca é soberana na sua decisão. Mas nós podemos conversar sobre isso de uma forma madura e respeitosa. Esta redação que eu vou mostrar para vocês aqui não tem porquê ela obter uma nota que não seja, por exemplo, 14. O próximo disso, né? Arredondei aqui. Tá bom? Então vamos lá. Passar para aqui agora. Olha, esta é a redação. Vamos ver se o menino conseguiu fazer o que foi pedido. Prefácio sobre os motivos e a função social de A Cidade dos 5 Ciprestes. Será? Diminui um pouquinho aqui que parece que está passando dos limites. Aí. A Cidade dos 5 Ciprestes é uma obra de Marina Colasanti que contém, eu destaquei os conectores, os elementos de coesão da redação dele para vocês perceberem que não há motivo para perda de pontos nessa competência 4, nem na competência 5, que é o uso da norma culta padrão da língua portuguesa. Conheço o aluno, excelente. Vocês vão verificar isso. Percebam? Observem. A Cidade dos 5 Ciprestes é uma obra, aqui mesmo, né? A cidade é uma obra, isso aqui já é, ó. Coesão. A cidade é uma obra de Marina Colasanti que contém 5 contos com, inicialmente, condições iguais, mas que, ao longo do tempo, diferenciam-se devido à individualidade humana. Olha o uso da crase dele, certinho. Olha a escolha vocabular dele. Olha a pontuação. A princípio, ó, se organizando bem. A princípio, todos os homens, os quais não eram ricos ou pobres, sonham com um pássaro que anuncia a existência de um tesouro muito valioso na Cidade dos 5 Ciprestes. Apesar disso, cada um segue posteriormente um caminho diferente, como a direção do sol poente ou nascente, por exemplo. Dessa forma, os finais representam a motivação, os sentimentos e os interesses pessoais de cada homem. Então, aqui nós podemos dizer o seguinte: ele não fala da introdução da obra, então ele já pecou na questão da estrutura. Mas, professor, algumas frases aí não poderiam ser melhores? O que, por exemplo? É um texto que exige atenção, porque é um aluno que tem maturidade para escrever, maturidade linguística. É um ótimo leitor, estudioso. Deu para ver. Então, cadê as conjunções? Cadê problemas de conjunção aqui? Até agora nenhum.
Neste livro, a escritora, aqui, ao invés de falar Marina Colasanti, ó, usa a escritora, conecta. Neste livro, a escritora não resumiu as histórias a meros ciprestes, uma vez que, conjunção, locução conjuntiva, uma vez que o verdadeiro componente do enredo é a capacidade humana de interpretar o que representa o verdadeiro tesouro por muitos procurado. Dois pontos. A felicidade. Poxa, peraí. Se ele não é excelente, me fala então o que é ser excelente. Não se pode esperar de um menino do 9º ano que ele escreva no nível de um profissional. Ah, não, é porque tem redação aqui que está num nível acima do dele. Então, mas peraí. Como é que pode tirar ponto de elementos de coesão se não tem erros de coesão e a redação está no nível de excelência também? Não faz nenhum sentido. Ok. Uma vez que o verdadeiro... A felicidade. Além disso, não se esquece de se organizar. Além disso, temas como o materialismo protagonizam a reflexão literária. Que isso? Temas como o materialismo protagonizam a reflexão literária, a qual varia de leitor para leitor. Afinal, cada leitor é único e leva consigo seu próprio raciocínio. Poxa, peraí, isso não é excelente? Não, peraí. Aí eu fiz questão de falar com o menino, não. A sua nota não condiz. Ademais, Marina Colasanti inventou sozinha esta obra, pois foi na lembrança do livro 1001 Noites que ela pôde escrever o primeiro dos 5 contos de A Cidade dos 5 Ciprestes. A autora adaptou ao seu mundo fantástico a história de um homem que sai de sua casa em busca de um tesouro, porém, na verdade, a fortuna se encontra embaixo de sua morada. Aqui ele está obedecendo ao comando que foi pedido ali no item 3, para exemplificar uma das versões. Ele está exemplificando. Na realidade... Aqui, gente, que eu estou. Na releitura feita por Colasanti, aquele mesmo homem, nem rico nem pobre, vende sua casa e parte à procura de 5 ciprestes. De novo, acerta a crase. Mal sabia que o novo dono da moradia havia plantado 6 ciprestes no quintal, de modo que apenas 5 cresceram, já que as raízes de um tinham se chocado com uma barreira metálica no solo. Finalmente, o livro convida todos os seus leitores a pensar de fato o que é a felicidade e como ela jamais será algo invariável e universal. Galera, como que pode ele estar perdendo ponto na competência 3 e 4? Uso dos elementos de coesão, que eu destaquei aqui, e utilização da norma culta padrão da língua portuguesa. Saiu apenas como bom e não como excelente. Então, eu estou aqui querendo ver o que é excelente. Estou querendo ver aqui onde ele errou nas suas conjunções, nos seus elementos de coesão, pronomes, conjunções. Não é? Então, por isso, gente, é por isso que o Colune abriu essa oportunidade. Agora, você tem que ter, como eu já disse, fundadas razões para fazer um recurso. Se você entra com uma redação apenas porque, não, você está desesperado, eu preciso aumentar um pouquinho a minha nota, mas não há justificativa para isso, sua nota pode baixar. Aqui não, a gente tem certeza de que esta redação precisa ser revista. Essas notas precisam ser refeitas. É óbvio. Eu recebi algumas redações que alunos queriam entrar com recurso. Eu falei assim, olha, não há justificativa. A correção está adequada.
Eu não tenho o que pedir aí. Ah, mas vamos fazer só. Você vai correr um risco. Eu não estimulo, nem faço. Eu só faço quando eu vejo que tem sentido aquilo. Senão, eu não vou fazer. Não vou fazer. Vou perder meu tempo. Vou levar o pessoal que está lá na universidade trabalhando na correção dessas redações a perder tempo, só porque o aluno quer um pouquinho mais de ponto? Não, aí não. Entenderam? Então, pessoal, forte abraço, até!